É uma pequena amostra de que podíamos ter mais gente, mais utentes, a partilhar naturalmente as suas experiências, porque eu acho que faz todo o sentido ouvi-las, para percebermos o que tem sido o dia-a-dia de muita gente que a única coisa que quer fazer é ir trabalhar. E este é o problema. É um problema que afeta o Barreiro, que afeta muitos barreirenses. Naturalmente não serão dos 30 mil utentes da Soflusa só os barreirenses que o utilizam, mas nós somos a Câmara Municipal do Barreiro e é naturalmente principalmente sobre esses que nos temos de debruçar. Embora tenhamos também do Conselho da Moita muitos utilizadores, e de outros conselhos, mas principalmente da Moita, de Palmela também, mas muitos utilizadores da Soflusa. Não nos leva a lado nenhum irmos aqui só politizar este assunto e dizermos, nem começar uma intervenção a dizer que isto está assim há muitos anos. Porque não é verdade. Os utentes sabem que não é assim. Se me disserem assim, há um problema de desinvestimento em termos de transportes públicos, que não é um problema de hoje, claro que não. Claro que isso é verdade e claro que não é um problema de hoje. Se nós alguma vez tivemos este caos na Soflusa, não, nunca tivemos. E qualquer utilizador sabe que nunca tivemos. Como é que foi possível chegar até aqui e porque é que chegamos até aqui? Isto é um problema que afeta, já lá vou, isto é um problema que afeta as pessoas no seu dia-a-dia. Começou no governo anterior, é verdade, com supressões de carreiras ao fim de semana, fora das horas de ponta e ao fim de semana, mas nunca na história desta empresa tivemos supressões à hora de ponta, não ter horários, não saber a que horas é que o barco sai, aquelas alterações de cais de um lado para o outro, que parece às vezes que é propositado, se não é parece, mas muitas outras questões, como ter navios sem certificado de navegabilidade. Portanto, nós não teríamos problema nenhum com o navio que foi vendido se os outros navios tivessem todos certificado de navegabilidade. Nunca. Testemunha sobre isto o atual Governo, que quando anuncia a renovação da frota da Transtejo, que não da Soflusa, não mexe na frota da Soflusa, e diz que vem a mais 10 navios, não se sabe bem quanto, para a Transtejo, não vem anunciar um único para a Soflusa, porque é o próprio Ministro a dizer, como há pouco tempo no Parlamento, a semana passada, disse que não é preciso mais nenhum navio para a Soflusa, mas é preciso que os cá estejam, naveguem. E para navegarem têm de ter certificado de navegabilidade. E para terem certificado de navegabilidade é preciso terem as manutenções atempadas, que não são feitas por falta de verba. Por falta de verba. O que é que eu queria também dizer aqui que eu acho que é relevante? Já foi dito aqui, pelo menos por 3 municípios. O que é que o Barreiro tem a ver com isto? Tudo, de facto. A Câmara Municipal do Barreiro tem de se preocupar com os seus municípios e tem de se preocupar com a imagem do Conselho. Isto afeta os seus municípios, no dia-a-dia das pessoas que querem ir trabalhar ou estudar, e afeta ao Barreiro. Isto começa a afetar, eu conheço pessoas que têm trabalhadores que são do Barreiro e que começam a ter, porque a pessoa pode chegar atrasada uma vez ao trabalho, 2 vezes ao trabalho, alguns, há outros que nem isso podem, mas não pode sucessivamente chegar atrasado ao seu trabalho, sob pena de estar mesmo em causa ao posto de trabalho. Porque se uma equipa que está à espera de um trabalhador para sair, para fazer um determinado serviço, também estiver à espera desse trabalhador e deixar de chegar a tempo a esse mesmo serviço, não pode fazer porque pode perder simplesmente esse contrato. E, portanto, sai sem esse trabalhador e esse trabalhador é-lhe dito no dia a seguir para pensar em arranjar outra coisa qualquer. Portanto, isto afeta mesmo a vida das pessoas. O que é que muitas que eu conheço passaram a fazer? Passaram, além dos 20 minutos, meia hora de tolerância, não dos 7 minutos que alguém aqui falou, creio que foi o Sr. Eduardo que aqui falou, mas passaram a ir 20 minutos, meia hora mais cedo, mas perceberam rapidamente que esses 20 minutos mais cedo, nos dias de caos, não chegam para a previsibilidade do dia. Portanto, nos dias podem chegar, no dia a seguir já não chega, não é o tempo suficiente para garantir que chega a horas ao seu posto de trabalho. Porque estamos a falar de pessoas que daqui saem da Cidade de Sol, do Alto Seixalim, de uma série de sítios muito mais cedo nos TCBs, às vezes avariam, mas sabemos que esse problema está, felizmente, muito para breve a sua resolução, mas, do outro lado, ainda vão apanhar mais transportes. Portanto, isto é o caos completo na vida das pessoas. E quando 20 minutos, meia hora mais cedo, não chega sequer para garantir que ele chega ao seu posto de trabalho, passa a estar o seu posto de trabalho em causa, e nós temos, sendo gente trabalhadora, gente que quer contribuir para o país,
eu acho que merece o nosso respeito, merece a nossa atenção, merece a nossa preocupação, merece a nossa intervenção, merece a nossa ação. E, portanto, quando eu, enquanto vereador e deputado da Assembleia da República, tenho, pelo menos desde 2017, já no tempo do governo anterior, fiz alguns documentos que foram por alguns considerados incómodos, é a vida, mas fiz a partir de 2017, quando o problema se começa a agudizar, atingindo aqui, nestes meses que passaram, o caos total. Não faço para querer pôr-me em bicos de pés, nem para ter protagonismo, faço porque acho que é a minha obrigação. Quando apresento um documento nesta Câmara, em 2017, que diz assim, isto é um problema que tem vindo a afetar muita gente, nós temos que fazer qualquer coisa daquilo que está ao nosso alcance, e a começar naquilo que está ao nosso alcance, temos de imediatamente pedir reuniões à administração ao Conselho de Administração da Soflusa e ao Governo, e a reunião com o Governo não é marcada, e a reunião com a administração da Soflusa demorou um ano a ser concretizada. Começou 1h30 mais tarde e eu não sequer pude assistir à mesma porque tinha trabalho no Parlamento a decorrer à mesma hora e começa 1h30 mais cedo. Isto diz bem da preocupação que nós temos tido enquanto Câmara Municipal e o respeito que temos tido pelos nossos utentes, pelos nossos municípios, por aqueles que precisam, volto a frisar, precisam do barco simplesmente para ir trabalhar ou para ir estudar. Portanto, temos que fazer mais e melhor e diferente. Eu já agora gostava de saber porque é que nunca chegámos a reunir com o Governo, de acordo com o que foi aqui aprovado por unanimidade numa moção que eu próprio apresentei, posso ver a data, mas foi em 2017. Eu, pessoalmente, apresentei 4 perguntas ao Governo. Fiz 5 intervenções entre plenário e Comissão do Parlamento de Irmião, mas nenhum dos outros pode fazer porque não é deputado da Assembleia da República, é verdade. Mas os respectivos partidos podem fazê-lo, e alguns têm-no feito, outros nem por isso. Fiz notas à imprensa, trouxe o tema aqui, não fui o único, mas trouxe o tema aqui N vezes em período antes da ordem do dia, participei em não sei quantas reuniões com sindicatos, comissões de utentes, estive presente quando fui convidado para tal, em ações de protesto público. É protestar por protestar, é protestar para mediatizar como única forma de pôr pressão na única entidade que pode resolver o problema. Na minha interpretação, a única entidade que pode resolver o problema não se chama sequer Conselho de Administração da Soflusa, chama-se Governo. Porquê? Porque estamos a falar de uma empresa, ao contrário do que o Partido Socialista, até a nível local, de uma forma completamente lastimável e lamentável, tentou até passar, eu diria quase vergonhosa. A Soflusa Transtejo são 2 empresas. Uma é detida pela outra e a outra tem capital 100% público. Portanto, quando estamos a falar nisso, estamos a dizer que nem sequer tem um contrato de serviço público de transportes. Okay? Portanto, não há concessão sequer neste momento. Portanto, nem sequer pode decidir a contratação de pessoas sozinha. Precisa da autorização da tutela, nomeadamente das finanças. Não tem orçamento para gerir, a não ser o orçamento que lhe é dado para o Orçamento de Estado. Que, no orçamento que é apregoado, dizem assim, mas nós até aumentámos o orçamento. E é verdade, o orçamento foi aumentado. O orçamento disponível, leia-se aquele que é o orçamento depois das cativações, o orçamento real que é possível ser gasto, esse é que é mais baixo. Porquê? Porque 35% da verba do orçamento da Soflusa Transtejo está cativada e são pedidas pela administração todos os meses descativações para eles poderem utilizar o dinheiro, porque até o dinheiro para combustível, algo que é perfeitamente previsível, porque todos sabem qual é o valor, desde que os barcos naveguem, qual é o valor que é preciso para que os barcos todos os dias cumpram os seus horários, até essa autorização é preciso vir do Governo. E, portanto, a única entidade que aqui, estamos a falar de cerca de 700 mil euros cada 2 meses que são gastos a este nível, e se é descativada a verba para o combustível, sabemos que vai haver um problema maior na verba que existe para a manutenção de navios e de pontões, como alguém bem aqui disse, porque se os pontões não tiverem certificados, não tiverem as operações de manutenção, o mesmo problema. Vamos começar a ter problemas, depois há tripulações, há embarcações, não há pontões. E temos um problema hoje com os pontões. Temos vários pontões que estão em riscos de poder não vir a ser operados, precisamente por falta dessa mesma manutenção. Portanto, eu reconheço os problemas que sempre existiram de alguma falta de investimento, é normal. É normal quando temos cá uma troika, então é normal que todos os setores naturalmente sofressem consequências. Agora, não me venham, por favor, com esse argumento que a contratação interna que foi feita dos mestres que estavam em falta,
porque é um procedimento interno que demora 6 meses a fazer. Não me venham 4 anos depois de governação dizer que a culpa é do governo anterior, por favor. Acho que isso é uma falta até acho que é ofensivo para as pessoas, porque as pessoas pensam. Se demora 6 meses, estão lá há 4 anos, a culpa é do governo anterior, porquê? Um certificado de navegabilidade nunca teve em causa no tempo do governo anterior. Nunca. Mas nós podemos vir para aqui discutir isto, se quiserem. Eu também venho dizer que foi no tempo do professor Cavaco Silva que se fez o novo terminal, que se fez a nova passagem, que se compraram os catamarãs, portanto, que se fez a renovação da frota. Mas isto leva-nos a algum lado. Portanto, tenho evitado fazer esta discussão. Não é a discussão que eu quero fazer. Naturalmente que terei de responder a algumas questões. A discussão que eu acho que é relevante aqui fazer-se é qual é o papel da Câmara face a este problema que afeta o Barreiro e os barreirenses. O que é que nós, Câmara, podemos e devemos fazer, enquanto órgão autárquico, para que este tipo de matérias, para que haja um travão, para que haja aqui um ponto final, para que possa finalmente este assunto, que tem estado a ser empurrado com a barriga, até rebentar, só deixou de ser empurrado com a barriga, quando rebentou mesmo, no tal mês de abril, maio, porque até aqui teve-se a empurrar com a barriga. E não dá mais, não dá mais. E não, Sr. Presidente da Câmara, o problema não está resolvido. Porque o Governo, só a questão laboral neste momento, que não é a única, como é óbvio, não é a única, como é óbvio, mas é também um problema. Não, é a principal, Sra. Vereadora, e eu explico-lhe porquê. Porque havia um acordo com os sindicatos todos, são 6 sindicatos na Soflusa, 6 sindicatos na Transtejo, 6 de cada lado. E o que aconteceu foi que o Governo, ao contrário do acordo que existia com estes sindicatos todos, cedeu a um único sindicato que fez uma pressão que eu considero inaceitável, para ter, não quer dizer que não lhe assista esse direito, mas fez uma pressão que eu considero inaceitável por causa do subsídio de turno. E o Governo cedeu. E o Governo, ao dizer assim, nós vamos atribuir aos mestres da Soflusa um subsídio suplementar, mas ignoram todas as outras carreiras de mar e de terra que existem, e ignoram o acordo que existia com os outros 11 sindicatos, abriu a caixa de Pandora. E o que eu temo para os utentes que nós venhamos ter a partir daqui, por isso é que já há pré-avisos de greve noutras matérias e também já da própria Transtejo, é que a partir daqui temos um problema ainda maior para resolver. Porque o Governo consegue, em termos de concertação com os sindicatos, resolver um problema laboral com todos os... Porque o que é que põe em causa aumentar uma classe? É a harmonia salarial que tinha sido atingida dentro da empresa. E o Governo, não aceitar fazê-lo, tem um problema maior agora entre mãos. Já não tem o problema de 26 mestres, ou melhor, de 16 mestres, tem o problema já de 450 pessoas, menos os 16, que é o universo todo da Soflusa Transtejo. Portanto, o problema, neste momento, é um problema maior que só o Governo é que o pode resolver. Só o Governo é que pode descativar ou desbloquear verbas só para a manutenção de toda a frota e de todos os pontões. Só o Governo é que pode autorizar a contratação do pessoal, porque durante estes 4 anos saíram não sei quantas pessoas e não houve sequer autorização para ir repondo muitas das categorias que já se sabia que estavam em falta, só para repor os que saíram. E, portanto, nós temos de saber o que é que estamos... E, portanto, acho inacreditável que o Partido Socialista no Barreiro tenha andado a tentar passar esta mensagem que, como eu cheguei a ver, a empresa Soflusa é uma empresa privada. E, portanto, não se pode fazer nada. O Governo não pode fazer nada e, muito menos, pode a Câmara fazer nada porque não tem competência direta nem ascendente nenhum sobre uma empresa privada. Isto é desinformar completamente aquilo. E isto é tirar o enfoque. Eu não estou, reparem, eu não estou aqui a dizer o Governo são uma acabada de malandros, de incompetentes, disto e daquilo e não sei o que mais. Estou a dizer, não, está enganado, Sr. Vereador. O Sr. Vereador já me conhece o suficiente para saber que se eu quisesse pôr o enfoque nessa matéria, já o teria posto, porque de facto são 4 anos de governação. Como ouviram aqui dizer é, o que é que nós, Câmara, podemos fazer de pressão junto do Governo para ajudar a ultrapassar esta mesma matéria, por um lado. Por outro lado, o que é que nós, Câmara, podemos e devemos fazer, não para mitigar pontualmente esta escassez que nos põe numa dependência quase total, diria 90% da Soflusa. E o que é que podemos e devemos fazer de forma permanente, como é que devemos pensar isto de forma permanente para mitigar e ter aqui um plano de intervenção para pensar a mobilidade na interligação aos outros, ao resto da rede de transporte, uma vez que o novo passo o permite fazer,
na tal ligação, também não é através do 333 na Moita, por exemplo, porque está caótico, está melhor agora, mas continua mau, principalmente no retorno. Não é através do comboio para o Pinhal Novo, por causa depois do problema de procura excessiva. É através do 6 e do reforço do 6, também para ligar na Fertagos, também já teve. Portanto, eu acho que é no somatório disto tudo. O que é que nós, como Câmara, também podemos fazer para reforçar a nossa rede de transportes internos, para reforçar e para ajudar a mobilidade das nossas pessoas? Resolver o problema da Soflusa, dar, do ponto de vista alternativo, um conjunto de outras ofertas e de pensar a rede, como é que podemos aqui ser úteis, e depois, por último, ao nível da pressão política, eu não quero que o Sr. Presidente se vá acorrentar ao Ministério do Ambiente ou à Casa do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que daqui não saem, mas quero que o Sr. Presidente seja Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, que represente os barreirenses, que não represente o Governo no Barreiro, mas que represente os barreirenses junto do Governo, e que faça aquilo que aqui foi aprovado, que é, vamos daqui em grupo, vamos daqui um representante de cada partido, vai o Sr. Presidente institucionalmente, reunir com o Sr. Primeiro-Ministro e dizer, Sr. Primeiro-Ministro, isto não pode continuar. Isto tem de ter uma resposta e o Sr. Primeiro-Ministro é a única pessoa que pode resolver este problema. É isto que eu espero do meu Presidente de Câmara. É uma atitude mais firme, mais musculada, não quando isto rebenta pelas costuras e aí aparece a dizer, a pedir responsabilidades, mas antecipada, cumprindo, nomeadamente, as deliberações que aqui tinham sido tomadas há 2 anos, antecipando cenários maiores que eu na altura disse, sou catastrofista, sou isto, sou não sei o quê, mas foi pior do que aquilo que eu pensei, confesso-vos. Foi pior para aquilo que eu pensei. Portanto, é isto que eu espero. O que é que eu acho que pode sair daqui? Para além da análise, que eu acho que não deve ser feita hoje, em termos deliberativos, desta lógica, que é o que está na minha proposta, de um plano integrado de resposta ao nível do Conselho. Mas, pelo menos, do ponto de vista político, saia uma coisa que eu acho que é muito importante. Reunião de urgência com o Sr. Primeiro-Ministro, em relação a esta mesma. Já não é o Ministro do Ambiente. Eu acho que já não é o Ministro do Ambiente, já não está ao nível do Ministro do Ambiente, porque ele vai dizer que metade das coisas ele também pede às finanças, que depois cativam simplesmente a verba e que depois não desbloqueiam os pedidos que existem. Por isso é que eu acho que não está ao nível do Conselho de Administração. Por isso é que eu acho que neste momento é sair daqui, se concordar, é a proposta que eu me atrevo a fazer, naturalmente outras que possam surgir, mas uma resposta, acho que esta não é preciso amadurecer muito, ou concordamos ou não concordamos, ou complementamos e damos algo mais chega, mas é sair daqui uma resposta firme, queremos uma reunião de urgência com o Sr. Primeiro-Ministro em relação a esta mesma matéria. Eu acho que isto já era um passo importante. As outras matérias que eu aqui falei, eu acho que é um contributo que eu gostava. Eu não sei as respostas. Eu acho que isto até vai carecer também de alguma reflexão dos próprios técnicos do município. Se mexemos na rede dos TCBs, vai obrigatoriamente fazê-lo. Se mexemos com outros operadores privados e públicos, vai obrigatoriamente fazê-lo. Mas acho que também é um contributo que eu gostaria de deixar, como algo que podemos fazer a partir daqui, que já devia estar feito, mas que podemos fazer a partir daqui, também para ajudar a minimizar estes impactos e para criar alternativas para que não possa haver esta lógica de pessoas no seu Conselho se sentirem sequestradas porque querem trabalhar não podem. Então, simplesmente quanto isso. Portanto, era estes os contributos, Sr. Presidente, para lançar o debate que eu gostaria de deixar. Muito obrigado.